Pessoal, estamos aqui. Vamos começar a nossa live, né, galera? Vamos começar, só estamos esperando o pessoal entrar aí, tá bom? Eu vi que Ricardo você entrou aí. Você tem como pedir, Ricardo, para você fazer parte da live? Vamos entrando aí, pessoal, para a gente começar a nossa live. E aí, Ricardo? Olá, boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço pela oportunidade aí, poder estar esclarecendo aí para os nossos amigos, nossos clientes, né? Exatamente. E aí a gente está aqui numa animação esperando por você, porque é sempre muito bom, muito legal a gente ter um corretor, ter pessoas no Brasil que se interessem para fazer negócios juntos, porque é muito mais gratificante, porque aí a gente sabe que a gente está colaborando com a tua clientela, você está tendo mais conhecimento, eu estou tendo mais relacionamento, é muito legal. Fala de você um pouquinho, Ricardo, um pouquinho de você, de sua carreira, do que você desejar. Perfeito, então. Então, primeiramente, eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, tá? E a gente está esclarecendo essas dúvidas, né? Dos nossos amigos, dos nossos clientes. Meu nome é Ricardo Araújo, eu sou corretor de imóveis, atuo no mercado imobiliário aí há um pouco mais de 10 anos, né? Uhum. E tenho feito, buscado melhorar, atender os nossos clientes, tirar essas dúvidas, né? Uhum. Então, vamos dar continuidade aí na nossa live. Certo, estou tentando ajustar minha cadeira por aqui. Eu Então é o estou também seguinte, tentando. nós temos normalmente, pessoal, um script, tá? Mas não Hum, necessariamente nós ficamos presos ali. O Ricardo tem uma sequência de perguntas e são muitas coisas, porque é um conteúdo, é, quando você entende, Ricardo, é um conteúdo fácil nos steps, mas certo. é novo. Então nós vamos fazer assim. Como a pergunta, a resposta pode ser muito extensa, você simplesmente faz um sinalzinho com a mão e dá uma pausa, porque você pode Não, colaborar perfeito, com, perfeito. e vice-versa também, eu faço sinal se você precisar falar. Não, Porque você pode colaborar com conhecimento que você já tenha lido ou visto, e às vezes surge uma pergunta que o público tem no meio desse bate-papo nosso, que são as coisas triviais do dia a dia, esclarecendo e para todo mundo que nós vamos dar, assim, uma visão panorâmica. Nós vamos fazer um overview, como a gente fala em inglês, que é uma visão mais ampla, sem muitos detalhezinhos, do, de como você pode comprar um imóvel em Orlando, como que você pode investir no mercado imobiliário fora do Brasil. Vai lá, Ricardo, a bola está com você. então, na verdade, a primeira pergunta já seria essa, né? Brasileiro ou qualquer pessoa pode comprar ou investir em imóveis nos Estados Unidos? Sim, Ricardo. O brasileiro pode comprar aqui, pode financiar aqui. O primeiro requisito, claro, essa pessoa tem que ter um dinheiro para investir fora do país, né? Mas o primeiro requisito é que ela tenha o visto dela de turista. O mínimo, que seria o visto de turista. Por quê? Porque ele vai ter um imóvel aqui, o governo vê que ele tem que ter acesso àquilo que ele investiu e comprou. Então, esse é um dos pré-requisitos que a gente fala com o cliente. E o cliente brasileiro, se ele tem aquele poder aquisitivo, ele pode sim comprar um imóvel aqui. Certo. E aí, tendo visto, pode fazer investimento. E esse valor, teria algum valor mínimo para poder investir? Ele tem que ter, Ricardo, 30%. Inicialmente, ele tem que ter 30% para dar de entrada no imóvel, do valor do imóvel. Então, se nós estamos falando de um apartamento mais simples, menor lá, de 250 mil, por exemplo, ele teria que ter 75 mil. Se ele Teria que vai, ter 75 mil. que seria os Reais ou 30% dólar? dólar, sempre, Dólar. sempre, Sempre em dólar, correto. sempre nos nossos bate-papos vamos falar em dólar, Perfeito. porque nós estaríamos pensando no investimento no exterior, então não Correto. vamos falar em dólar. Não, correto. Então, ele teria que ter 75 mil,
mais os custos de banco, custos de financiamento que um banco vai cobrar. Porque banco vai cobrar financiamento em qualquer lugar do mundo, né? Correto. Aí nós vamos ter os custos de financiamento e os custos de cartório de título, que nós fazemos aqui. Existe um cartório de título também, que vai fazer a transferência do título do imóvel. Certo. E quem que, no caso, quando um brasileiro compra um imóvel, adquire um imóvel lá, fica a administração com o próprio corretor? Como que funciona isso? Sim, muitos corretores administram imóveis através de uma empresa. Eu administro através de empresas parceiras. Correto. Eu indico os clientes, o meu e seu, eu indico para que esse cliente tenha um acesso a pelo menos umas 3 empresas. Claro que existe sempre uma ou duas que é de a minha preferência e eu coloco isso para o cliente, porque a gente tem comunicação bem aberta, constrói negócios juntos, eu tenho acesso à casa do cliente, em caso do cliente necessitar de alguma coisa que a administradora não fez, eu vou, porque pode acontecer da administradora não socorrer imediatamente aquele cliente e ele querer um atendimento imediato, rápido, e a gente ajuda. Mas normalmente as administradoras são muito boas nisso, porque tem um guest, tem um inquilino ali, né? Alugando por temporada ou alugando em tempo longo, como a gente fala, que é o contrato residencial. Então, está na mão do administrador do imóvel, que são empresas especializadas para administrar aquele imóvel. Eles administram as reservas, que seriam os bookings, como num hotel, e administra a manutenção da casa. Toda a manutenção. Então, eles fazem total, dão total assessoria nesse caso, então. Sim, total. E é seguro, tá? Muito seguro. E uma das coisas que eu sempre falo no início dos vídeos, falo no final, é assim: cliente do Ricardo e dos parceiros meus de negócio, que são corretores no Brasil, se identifiquem, por favor. Fala, olha, eu vi sua live com o Ricardo é meu corretor, ou o Ricardo que me indicou você, porque é muito interessante, é importante para mim como profissional, que eu honre o profissional na qual tem colaborado comigo. Porque ele é um corretor licenciado, claro, você é um corretor licenciado, tem seu CRES, você tem direito, né? Porque você vai fazer propaganda, porque você vai começar, nem que for pouco, mas você vai começar a criar esse sonho na cabeça de sua clientela. Então, é mais do que justo que a gente trabalhe junto com o cliente na consolidação, na segurança, e você receba aquilo do seu trabalho, né? Perfeito. O trabalhador tem que receber do suor do trabalho dele. Né? Com certeza. E na verdade eu tenho tido alguns amigos, eu chamo sempre de amigo, porque acabam virando amigos, sim, né? Sim. E assim, eles têm feito esse tipo de pergunta, tá? Aí, vamos dizer assim, e o retorno, o investimento aí, vale mais a pena investir para temporada ou por ano, né? Então, assim, são perguntas que eles me fizeram durante a semana, quando eu comentei da live, né? Que aí eu tô... Até não tá naquele script que a gente conversou. Não tem problema. Vou aproveitar. Não, são diferenças bem claras. Primeiro que se você vai investir numa casa de férias, essa casa, ela vai ter períodos que ela não vai estar sendo ocupada, ela é a sua casa de férias, que você pode ver quando você quiser. E é o tipo de compromisso que o proprietário, a administradora e o inquilino têm um com o outro é diferente um pouco. O proprietário e o administrador do imóvel têm um tipo de contrato mais simples com o inquilino, porque o inquilino está alugando lá para 15 dias, tá? Se ele passa desse período, ele vai ser cobrado e avisado que ele deve sair do imóvel porque o contrato dele venceu. A forma de tirar essa pessoa da casa, em caso ela não saia, porque eu nunca vi isso acontecer, mas pode acontecer, é simplesmente entrando na casa, debaixo de direito de lei, pedindo para a pessoa sair. Ela pode não sair, você pode até chamar um policial para te ajudar nisso e mostrar contrato ali de 15 dias, normalmente não é necessário fazer isso, quando há um aviso e o cartão de crédito sendo cobrado. A diferença principal é essa.
No outro caso, no residencial, existe um contrato de 12 meses na qual o inquilino tem mais direitos sobre o imóvel do que o aluguel de temporada. Ah, correto. E esse cara que está lá alugando, se ele não pagar, ele vai sofrer um processo de ação de despejo normal na corte, no fórum. Aí demora um pouquinho mais, normalmente 3, 4 semanas, a polícia pam, pam, pam na porta, tira o Um cidadão, pouquinho mais é pouco. porque o juiz manda tirar. É pouco tempo, comparado com a lei brasileira, é pouco tempo, Correto. tá? Não tem justificativa porque uma pessoa não está pagando e não dá satisfação para o proprietário, entendeu? Correto. Então ele realmente sofre uma ação de despejo. Eu já fiz isso uma vez, infelizmente, com um inquilino meu. Eu esperei um pouquinho mais, então demorou aquele mês que eu decidi esperar para ver se ele ia pagar. E depois foram 3 semanas, a polícia bateu na porta, ele já tinha saído do imóvel, aí ele me deu possessão por documento, né, do imóvel de volta. Não é um processo complicado, mas se o proprietário não está aqui, ele precisa contratar um advogado. Quanto custaria isso? Custaria mais ou menos $500 no fórum e mais a remuneração do advogado, que normalmente é $1.000, $1.500. Não é Certo. uma fortuna, mas é uma perda, né? Certo. E é Entendi. simplesmente isso. O contrato são 2 contratos específicos, um curto, mais simples, e um longo, mais complexo um pouco. Correto. Entendendo assim, Ricardo, toda vez que um cliente fizer essa pergunta, tanto no contrato curto quanto no longo, o proprietário e o inquilino têm direitos. É que Correto. no longo Direitos e deveres. no residencial no longo, também uma administradora pode administrar o imóvel para ele, ele vai pagar uma parcelinha pequenininha lá para a administradora. É que no longo, na lei americana, existe um termo que diz dwelling do inquilino. O que é isso? É o lar do inquilino, né? Correto. Não é a casa do inquilino, é o lar da família. Por isso ele tem mais direitos um pouco, tá? Mas Perfeito. não significa que ele pode sair por aí ficando 2, 3, 4 meses sem pagar, não. Não Tem tem como, né? deveres. Não, tá certo. E deixa eu fazer uma pergunta. E com relação a essas documentações aí, para de repente para poder pleitear o financiamento, existe muita burocracia ou é como é aqui no Brasil? Não existe muito Exigem. burocracia. Na lista de documento, existe o visto, existe cópias dos documentos pessoais, o extrato bancário que ele tem que mostrar esse Comprou. dinheiro que ele vai usar, né? Também, se ele tem um trabalho que a gente fala constante por mais de 2 anos, ou se ele é dono de uma empresa, ou se ele tem um trabalho constante que mostre um movimento financeiro da qual ele é capaz de pagar aquela conta, porque assim, o cliente vai mostrar um movimento financeiro através de extrato que prova que ele tem, o salário é capaz, pela porcentagem que a gente faz da parcela do financiamento, é capaz de pagar aquela parcela. Então é uma entrevista 30 minutos, 45 minutos, você faz entrevista com o broker, que a gente chama, do banco. Eu tenho 3 profissionais, assim, acabei de fazer assim, uma conexão muito boa com um Ah, você profissional tem aqui. essa assessoria também. Tenho. A pessoa vai conversar com um profissional brasileiro, tá? Porque eu estou, inclusive, aqui num hotel hoje. Eu estou num Correto. congresso imobiliário, tá? Num Perfeito. retiro específico imobiliário. E hoje eu fiz contato com uma pessoa que faz financiamentos para outros colegas, super eficiente, os colegas falaram muito bem dela. Então, hoje eu tenho 3 pessoas eficientes que falam português e que vão fazer Correto. entrevista com o nosso cliente. Para quê? Ele faz a entrevista online. Faz. Chama online no FaceTime ou no Isso. WhatsApp e no vídeo e faz as perguntas, manda por e-mail a lista de documentos. Tranquilo. Eu posso mandar por e-mail a lista de documentos para você e você se Correto. familiarizando para ensinar para tua galera. Ah, perfeito. Não, seria bem interessante porque, assim, por exemplo, as pessoas que têm, os clientes que têm interesse e estão participando e querem saber mais, né? É mais fácil para mim até poder já ir passando
esse posicionamento para eles, né? Mas assim, eu fiquei bem, vamos dizer assim, bem contente, porque eu acreditava que seria muito mais burocrático, e pelo jeito Não é, não é, né? não é, não é. A estabilidade de trabalho de uma pessoa, o quanto ela ganha, como que ela gasta o dinheiro dela, porque ela não pode ter nome no Serasa. É Não, não Serasa, pode né? ter. Ela não pode ter Certo. No aquela. Brasil, não. Não, Será? não pode, porque Certo. dependendo do banco que está financiando, eles conseguem saber se o nome da pessoa está limpo ou não, tá? Ah, Não correto. são todos os bancos. Inclusive o Banco do Brasil, nós temos agências que chama Banco do Brasil nas Américas. Correto. São irmãos, né? Não é o mesmo banco, mas são irmãos gêmeos, bem, cada um tem a sua Certo. linha, mas Correto. esse banco, por exemplo, tem ótimas taxas de juros e eles conseguem ter acesso ao Serasa brasileiro, né? Então, se o Correto. cara tá com o nome lá, esquece. E é bom que você já deixou uma deixa aí, eu já vou aproveitar e vou fazer a pergunta. E hoje, qual é, assim, vamos dizer assim, uma taxa mínima de juros hoje para adquirir um imóvel nos Estados Unidos? No fluxo de mercado que nós estamos hoje, a taxa mínima estaria por volta de 6,25 ao ano. Dependendo da vida financeira desse cliente, ia tipo 6,75, 7 por aí, tá? Esse é que nós temos no Correto. mercado. Nossa. Ele não é considerado um juros alto para o estrangeiro. Não é. Nós, Não, claro, muito tempo atrás nós já tivemos juros muito mais baixos. Mas o próprio americano hoje, se eu comprar um imóvel hoje de investimento, meu juros vai correto. passar de 7,5. Porque eu já tenho Ah, a minha casa própria, eu tenho outro investimento, eles vão ver isso e vão me dar um aí o juros mais americano paga alto. mais, então. O americano está pagando mais Está agora, pagando. porque o juros local ele está alto por causa de dar uma freada na economia um pouquinho, porque o fluxo de dinheiro no mercado estava muito alto. Questões Correto. governamentais, você entende, né? Correto. Não, Porque sim. o consumo está muito alto, o governo dá uma subidinha nos juros para cair um pouquinho, porque senão o imóvel, nós que trabalhamos com imóveis e investimento, o imóvel começa a ficar tão caro, porque o juros está muito baixo, o consumo aumenta, 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 aumenta. O que acontece com o vendedor do imóvel? Ele fala, opa, tem muito comprador no mercado, né, Ricardo? Tem um monte de gente Correto. querendo comprar, meu, e não tem imóvel E suficiente. aí Então, eu vou subir o acaba não preço disso saindo aqui. negócio. Acaba não saindo negócio, porque você É desse jeito acredita. que acontece. Ah, entendi. Aqui acontece muito de. Não tem uma, vamos dizer assim, uma fidelidade, né? Porque às vezes o cliente liga, fala com três, quatro corretores, e aí Aham. o proprietário acha que tem três ou quatro propostas, né? E às vezes não tem nada a ver, né? Então, o Brasil tem essa característica. É, Aqui não existe isso. Não é essa a nossa política. correto. Existe clientes brasileiros, por isso que eu falo para o pessoal aí, fale com o seu corretor, Ricardo, mostre o seu desejo. Quando vier para mim direto, se não falar com o Ricardo, menciona, eu sou cliente do Ricardo, eu vi a live. Por quê? Porque nós temos uma carteira de imóvel coletiva. A nossa carteira de imóvel é uma carteira de Ela é imóvel que aberta, né? ela é aberta. Eu posso... deixa eu sumir na imagem. Espera aí. Tá. Então, eu posso levar esse cliente a qualquer imóvel que está à venda disponível no mercado. Ele não precisa de outro corretor. O mesmo acesso que eu tenho, um outro corretor tem, um outro corretor tem, eu tenho. Então, nós trabalhamos com oferecer o melhor serviço ao consumidor, transparência e conhecimento alto do que o cliente está fazendo, um alto nível de conhecimento de que o cliente está fazendo, ele está bem assessorado e está sendo bem feito. Acho que todo mundo gosta de ser bem atendido. Então, Não, com nós certeza. somos bem transparentes no processo da transação toda, o que deve ser feito, a segurança, a transferência de dinheiro, Ricardo. Correto. Nós usamos companhias que são registradas aqui, são pessoas que estão trabalhando nessa área há muito tempo, financiamento, a inspeção do imóvel, a gente explica para o cliente todinho. Na verdade, é o que a gente chama assim, ó,
o cliente estrangeiro, a gente vai babysitter, né? Nós somos a babá desse cara. O Ricardo vai estar lado a lado, mesmo que ele não fique aparecendo muito no cenário. O corretor do Brasil vai estar lado a lado, entendendo cada step que seu cliente está indo. Por quê? Porque o próximo que vier, você já está mais familiarizado com o processo, né? Você já vai tirando da cabeça do cliente aquele medo que não existe, porque todo mundo vai ter medo, mas a segurança de tirar aquele medo. Então, a gente vai falando para o corretor, olha, Ricardo, ele está fazendo uma escolha, fez uma escolha, nós vamos fazer uma oferta agora nessa casa. O preço do imóvel está correto no mercado, existe tanto de competição, aí tá, o contrato foi aceito. Ricardo, ó, próximo step com esse cliente, nós vamos fazer inspeção no imóvel, nós temos 10 dias para fazer a inspeção. E aí vamos, né, caminhando com o corretor, com o cliente. Diferente daqui, né? É. E é muito seguro. Muito seguro. E eles não, na verdade, e as assinaturas de documentos, essas coisas, não precisa ele estar presente aí nos Estados Unidos. Ele não precisa ele estar presente. Ele pode comprar o imóvel à distância e ele pode assinar com uma... É uma assinatura com o cartório online e ele vai se identificar com o cartório online, tá? Desde que o banco está financiando, concorde com isso. A gente tem que saber isso no início, se ele vai estar presente ou não. E aí o cartório vai identificar ele pessoalmente, ele vai ter que mostrar passaporte no vídeo, fazer juramento, quem é ele, a americana acredita muito nisso, tem essa fé aí, mandar o documento escaneado, tudo certinho para bater as coisas e assinar online. Esse processo, ele costuma ser rápido, demorado? Como funciona? Com a papelada do financiamento, demora mais ou menos 1 hora. Online. 1 hora online. Não, eu falo porque aqui, por exemplo, uma venda através de financiamento dura em média aí 45 a 60 dias para que a pessoa possa receber. Ah, não, você está falando do processo de financiamento? É isso. Não, 1 hora para assinatura final, estou falando. Mas correto. O processo de financiamento é 45 a 60 dias, isso mesmo. De 35 a 45 dias. Ah, perfeito. Tem uma cliente minha online, a Denise comprou o imóvel, escolheu o imóvel, e depois que estava perto, sendo construído, bateu pandemia. Aí, na pandemia, no processo da pandemia, eles assinaram online. Foi uma assinatura que a gente chama de remota com a pessoa do cartório. Uma pessoa específica que o banco aceitou pelos registros de cartório para assinar. Então, do dia que a pessoa submete a primeira documentação até a assinatura, eu diria que para estar seguro, 45 dias, Ricardo. Certo. Ah, não. Um prazo bem rápido também, né? Sim. Bom... Não, pode. Não, é isso. Já terminei. Pode falar, Ricardo. Não, eu ia comentar que assim, é um processo bem rápido e mais seguro. Então, assim, diferente, como eu disse, daqui do Brasil, eles não precisam se preocupar que você vai ter as melhores oportunidades, na verdade, todas as oportunidades que tiverem, né? E a gente vai poder dar também essa assessoria de qual vai ser, se for para um investimento para rentabilidade, a gente pode também conduzir eles para isso, né? Sim, pode. A gente pode bater outro papo, ou eu posso ir gravando vídeos sobre rentabilidade. As empresas, muitas empresas contratam empresas específicas de estatística, na qual mostram os números de dias que aquele imóvel dentro de determinados condomínios, as empresas fazem isso com alguns imóveis dentro dos condomínios, são dados estatísticos para saber quantas noites, né, quantas vezes aquela propriedade foi alugada durante um ano. E a nossa média do ano tem passado de 65%. Existem anos que o fluxo é um pouco menor, mas já houve anos, e dependendo de onde a propriedade está, que a propriedade alugou 80% do ano. E a gente faz uma matemática, Ricardo, assim, quanto é uma diária, e o legal é que
o cliente tem esse acesso online. Ele mesmo Correto. pode fazer essa busca e ele pode se certificar dos dados que nós estamos dando. A gente dá sites de aluguel para ele, ele vai fazer cenários para alugar um imóvel dentro de um condomínio, vai ver quanto que é a diária entre alta e baixa temporada, ele vai escolher alta temporada, lá Natal, Ano Novo, Carnaval, porque o pessoal vem muito para cá nessa data, férias de julho, e ele vai ver quanto está a diária. Vamos supor, está lá $500 a diária de uma casa. Uma casa lá de 4 quartos. Ele vai em baixa temporada, ele vai comecinho de maio, final de abril, ele vai em setembro, ele vai ver também. Aí ele vai fazer uma média e baseado naquela média entre o mais alto e o mais baixo, ele vai fazer a média de quantas semanas no ano essa casa está sendo alugada. Então, vamos supor, deu $300. 7 dias, dá $2.100, tá? A casa pode ser alugada, tem sido alugada lá 30 semanas. Ele já vai saber. Ele vai saber quanto que deu de aluguel e quanto é a parcela dele do financiamento. Para que a gente faz isso? Para esse cliente ter segurança de que ele pode se mover, que os aluguéis pagam a parcela. Esse é o nosso objetivo principal. Certo. Há casos raros, mas há casos que a casa não se paga nos primeiros meses? Porque essa casa tem que ter reviews, tem que ter aquelas revisões online do Google, sabe? Correto. E nos sites também de aluguel. Claro que eu, por exemplo, alugo Airbnb muito quando viajo para a Europa, quando viajo aqui nos Estados Unidos. Correto. Eu olho lá o que Ricardo escreveu da casa. Eu vou olhar. Lógico, Você vai com falar, certeza. a casa estava super limpa, fui super bem recebido, o check-in foi fácil, está numa zona segura. Eu vou ler isso sempre. Proximidades, né? Então, às vezes, a casa não tem muitos reviews, aí ela aluga menos, mas conforme vai tendo reviews, aluga mais. Tudo aquilo prestando um serviço de qualidade, né? Na locação, assistência Isso. para a pessoa que locar também. Precisou de algo, tem as indicações, né? Isso aí tudo faz parte também do processo. Também, a administradora também, se a administradora está trabalhando pesado para ter aluguéis naquela casa, é um conjunto de um trabalho em equipe que faz com que o imóvel tenha êxito, né? Com certeza. Porque a maioria desses clientes que me procuraram para perguntar sobre investimento em Orlando, né? Eles estão buscando imóveis para rentabilidade, né? Sim. Lógico, também em determinados períodos eles vão usufruir também, né? Com certeza. Sim. E também, assim, olha, pessoal, só a mentalidade de tirar o dinheiro do Brasil nesse momento, você tem que ter sua moradia, tem que ter certo conforto, mas investir fora do país, nessa moeda que é mais estável hoje no mundo, é extremamente importante. Essa mentalidade já é um início tremendo, quando a pessoa tem essa mentalidade e coloca parte do dinheiro dela num lugar mais seguro. E imóvel, a gente sabe que sempre vai ser um bom investimento. Mais seguro e o mais rentável. Exatamente. Sempre vai ser um investimento, investir em imóveis. E quando a pessoa abre esse portfólio dela, de investir fora do país numa moeda mais forte, é muita sabedoria, é sábio. E eu te falo, os anos vão passando e os brasileiros estão crescendo mais em investimento aqui. E uma coisa importante, nos últimos 12 meses, nos últimos 14, porque foi de agosto para cá, do ano passado para cá, foram 89 milhões de visitantes em Orlando. É muita gente. E esse público, eles hoje têm uma mentalidade de alugar uma casa, Ricardo, porque é mais confortável do que alugar um quarto de hotel. Eles já saem com essa indicação daqui já. Exatamente, é muito mais confortável. E a gente personaliza esse contato. Você disse algo legal no começo. A clientela vai se tornando amigos, chegados, e vão percebendo que nós somos profissionais de confiança, que aquele imóvel vai ter um olho em cima aqui. Nós estamos aqui presentes em Orlando. Então, né? Com certeza. Não, é isso aí. Mércia, então, acabando nossos 30 minutos, é bem rápido, né? Na verdade, como a gente comentou, tem muita coisa para comentar, muita coisa para falar. Você pode, através dos seus vídeos, me mandando, eu vou também passando aqui para os nossos amigos, nossos clientes, né? E também
Se houver também o interesse, a gente pode remarcar uma outra Claro, vez também, uma outra live também. Para mim vai ser um prazer. claro, Agradeço já de antemão, né? claro. Ricardo, semana que vem eu vou estar dentro da casa de um cliente mostrando esse imóvel, tá? Correto. Nós vamos postar antes um vídeo do Clubhouse, vai estar na minha página, eu posso passar Certo. para você. Você pode convidar a sua galera, eu vou começar a live sozinha um pouquinho, vou mostrar depois põe a Pamela, e depois você pode requisitar para entrar, eu adiciono você, fica eu, você e Pamela, para a gente ouvir a sua opinião do que você achou da gente estar fazendo live dentro de uma casa. Fique à vontade. Se você Nossa, pedir para bem, entrar lá, eu vou te vai ser consentir. Vai fantástico. lá, Ricardo quer Com entrar na live, certeza vamos pode embora. contar Não comigo. tem problema nenhum. Só você avisar a tua galera, nós vamos estar Vamos postando, avisar. a Pamela é minha assistente aí, ela pode pegar e fazer e dividir essa informação. Você pode postar, o corretor que quiser pode fazer perguntas, ou o cliente que quiser. Vocês vão ver um exemplo de uma casa decorada dentro de um mega condomínio lindo. O lugar é lindo, a localização pertíssimo da Disney e a gente se divertir de ver como que é a Aí, estrutura de uma casa na área da Disney. quer ser vizinho do Mickey? Eita, isso mesmo. Vem para nós, né, Ricardo? Quer ser vizinho do Mickey? Liga Vem pra para nós. gente. Márcia, muito Legal. obrigado, viu? Obrigada, Boa Ricardo. noite, tudo de bom, viu? Um abraço, viu? Tudo de bom para você. Tamo junto. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.